Olá, graça e paz. Meu nome é Aline Paula e esse é o podcast Metamorfose. E hoje nós temos uma convidada que vai compartilhar conosco uma palavra muito edificante de transformação. Aquela transformação que transforma de dentro para fora. Seja bem-vinda, Idelma. Olá, Aline, boa noite, graça e paz, Amém. Tudo bem? Tudo, e você como está? Tudo vai bem. Então tá bom. Quem é a Idelma? Eu sou Idelma, sou casada há 34 anos, tenho 3 filhos, 3 netos e congrego aqui na Igreja Batista Sede, no culto de pronto-socorro espiritual, já vai fazer 13 anos. E nos outros cultos, né, de quinta e domingo, mais ou menos aproximadamente 8 anos que eu congrego aqui. Então já há 17 anos que eu estou aqui na Igreja Batista Nacional Cristo Vive Sede. Para quem não sabe, a Idelma é obreira, né, na nossa igreja, e hoje ela veio compartilhar um pouquinho, né, do que o Senhor fez na vida dela. Quem era a Idelma antes de conhecer a Cristo? Conta para nós, Idelma, um pouco da sua história. É um pouco, assim, bem difícil, às vezes, até de lembrar, né? Porque do passado, né? E eu posso dizer que eu era uma pessoa triste, amargurada, vazia, sabe? Não tinha esperança de vida, sabe? Uma vida mesmo totalmente assim, pensava mesmo uma destruição total. Tanto emocional como vida conjugal, né? Casamento de 34 anos, né? Porque, assim, eu pensava que eu era uma pessoa muito sofrida, sabe? Que eu sofria muito... por causa de tudo, eu pensava que eu era uma pessoa sofredora. Então, isso me trazia uma angústia, uma tristeza de, às vezes, saber que para mim não tinha jeito, que para minha vida não tinha mais jeito, que para minha família também não tinha mais jeito. Então, isso ia entrando dentro do meu coração dia após dia, sabe? De uma pessoa triste, de uma pessoa amargurada, e muitas das vezes eu fico até lembrando daquela mulher curvada, né? Então, assim, eu me achava tão assim que eu me sentia curvada. Idelma, e você sempre foi evangélica? Não, você teve um período. Como que foi essa história até você chegar a Cristo? Até você conhecer a Cristo? Às vezes, oportunidade, às vezes eu até tive, sabe? Na minha adolescência, eu até às vezes tive oportunidade, porque eu tinha amigas, né, que eram crentes, né, e muitas das vezes elas me faziam o convite, mas elas não pregavam para mim. Naquela época era muito sigiloso, sabe? E principalmente o jovem. Então, eu me lembro que ela não pregava para mim, elas não pregavam, então eu tinha amizade com elas, né? E quando ela me fez um convite para ir, né, só para ver, para visitar, e meu pai, né, minha mãe, muito católico, e acabou que eu fui um dia, sabe, escondido, sabe? Só que eu fiquei pouco tempo, porque meu pai era muito rigoroso nessa questão de vigiar, de religião, e vigiava mesmo, sabe? Então, eu até cheguei a ir, mas, como diz, naquele tempo, né, eu não entendia como era isso, né? Às vezes eu poderia até ter sido antes na minha adolescência, mas não foi o tempo certo. Tudo tem o tempo certo. Verdade, para acontecer, né? Idelma, a gente costuma ouvir falar que a forma de se vestir, né, não leva a pessoa para o céu. Mas quem é do céu sabe como se vestir, né? E hoje você é um exemplo, né, de uma mulher de Deus, né? Eu costumo falar assim que existe as mulheres do coque, que a gente vê aquela senhorinha de coque, de oração, né? E as coisas foram modernizando. Mas a gente vê
né, em você essa pessoa. E a forma que você se veste hoje, Idelma, sempre foi desse jeito, mesmo antes de conhecer a Cristo? Compartilha conosco um pouco a respeito disso. Não. Eu posso dizer, Aline, que eu tive 2 fases de comportamento de vestes, sabe? E quando eu era solteira, como meu pai era muito rígido, né? Então ele não deixava, sabe? As vestes ser muito curtas, né? Vestes que não era que não se comportavam como uma moça de família, né? E então, nessa época, quando eu ainda estava com meus pais, eu era comportada, né? Nas minhas vestimentas, né? Nas minhas roupas, né? Então, eu não andava muito extravagante, muito, né? Com decote, essas coisas todas. Mas, com o decorrer do tempo, né? Da caminhada, né? Gente sem Cristo e depois que eu casei, aí eu mudei o meu modo de vestir novamente, né? Eu já não usava como eu era solteira mais, né? Sim. Então eu já comecei a me usar como o mundo, né? Rotulava a gente, como o mundo hoje, né, está na moda, então acompanhar a moda do mundo, né? E isso, eu comecei a olhar para o mundo, né? E comecei, então, as minhas vestes inadequadas. Mesmo depois de casada, né? Eu aí já comecei a usar as minhas vestes assim como eu olhava o mundo, eu queria mostrar, né? A gente que é mulher, né? Tem isso, né? De querer mostrar, né? A beleza, né? Da mulher, né? De achar, né, que tem que ser tudo muito aberto, tudo muito decotado, muito Sim, curto, né? de achar que tem que mostrar, Sim. de achar que eu tenho que me mostrar como eu sou, né? Como o meu corpo é. Então era dessa forma que você se vestia antes. Me vestia assim e as roupas eram muito indecentes. Era mini saia, era mini short, sabe? Mini blusas. E isso depois, né, de casada, né? Então, era roupas assim de vulgar mesmo. Hoje eu paro para pensar, era roupa não de mulher casada para usar, né? Aham. Mas só que estava no mundo, né? Então o mundo estava assim, o mundo ainda é lá fora, ainda é assim, né? As vestimentas não tampa muita coisa, né? Então fica desproporcional, né? E assim, a mulher, se ela soubesse, né? Se manter o corpo, né? Mais tampado, né? Principalmente as jovens, né? As jovens que não se casou ainda, que está namorando. Então, o mundo hoje está assim, infelizmente, né? Sim. E as meninas vão no caminho do mundo, né? mundo. E Delma, qual foi o ponto? Eu falo que tudo é um processo, né? E é uma transformação que acontece de dentro para fora, Sim. né? Não tem como a gente mudar algo no exterior sem mudar algo lá dentro, no interior. Como você mesmo disse, a gente quer buscar coisas lá fora, a gente quer andar de acordo com o que o mundo fala, né? O mundo dita isso e a gente quer... o vazio que a gente quer expor, né? Aquilo ali. Sim. Qual foi o momento que você encontrou com Cristo? Como que foi essa história desse encontro? Quando você encontrou com Jesus? Quando o Senhor começou a trabalhar em você? Quando ele se revelou a mim, quando... Isso. Eu fui morar no sítio e foi um casal, sabe? Morar como vizinho, sabe? E quando diz ele que quando ele olhava para nós, olhava para a minha vida, sabe? Ele falava, nossa, mas que mulher sofrida. Que mulher sofrida, tão jovem, né? Aparência tão jovem, mas né, do jeito que eu estava, que eu me encontrava, né? E quando ele foi se revelando a mim, a Cristo.
sabe? Quando ele foi falando comigo de Cristo, que ele sabia de uma pessoa que iria mudar totalmente a minha vida, sabe? Que ia mudar, ia me dar uma nova história, sabe? Ele ia escrever uma nova história, ele não iria colocar um ponto final. Ele estava simplesmente colocando uma vírgula para dar continuidade à minha história, a história de mudança. Quando ele apresentou Cristo para mim, falando, né, tudo que Cristo iria fazer na minha vida, na minha transformação, né, na minha vida por todas as áreas da minha vida, e logo já, sabe aquela chavinha? Vira, que né? vira? Falou assim, eu quero isso. Eu quero esse Cristo, eu quero esse Jesus para mim. E a partir daí eu comecei a interessar, sabe, na mudança de vida, sabe? Querer ser transformada, querer mudança para minha casa, para minha vida, para mim. Principalmente, né? Principalmente para mim. Eu falo que é tudo um conjunto, né? Porque Sim. Quando a gente transforma, parece que vem tudo em volta, fica tudo muito diferente, né? As pessoas notam a diferença, a transformação. Sim. E Delma, sabemos que o processo é difícil, né? Todo processo, toda mudança é muito complicado. Como que foi esse processo dentro da sua casa? Quando eu digo processo interno mesmo com a Idelma, né? Quando conheceu ao Senhor, quando foi que o Senhor começou a ministrar o seu coração em se tratando das suas vestes, que não era bacana, que não era legal? Conta para nós uma experiência que você teve com o Espírito Santo, ou que até hoje você tem, compartilha conosco. Sim, até hoje a gente tem ainda, né? Porque nós somos guiados pelo Espírito Santo, né? E eu fui olhando, né, as pessoas cristãs, né? E pensava assim, nossa, eu quero vestir desse jeito. Eu não quero mais me mostrar. Eu não quero mais vestir essas roupas que eu uso. E muitas das vezes, quando eu ia sair, né? E às vezes mesmo o meu marido ainda não era, né? Não quis aceitar de início, mas eu precisava sair com ele. Então, muitas das vezes, quando eu ia trocar de roupa, né? Para sair, porque assim, a gente que é casado, o cônjuge que ainda não conhece a Cristo ainda, foi uma longa história, foi muito complicado, né? Romper essa barreira foi muito difícil, mas eu comecei quando ele ia sair, a gente ia sair, quando eu olhava a roupa, eu pensava, não. E Jesus já começou a trabalhar no seu coração, no meu coração, sabe, a respeito das minhas roupas. E assim, a gente iria no lugar de costume, que às vezes a gente tinha costume de ir, mas muitas das vezes eu precisava ir com ele. Sim. Até então, para mim dar um testemunho, né? Sim. E quando eu olhava para as roupas, eu pensava, agora eu não tenho roupa para me sair. Eu não tenho roupa para me vestir, porque essas aqui não combinam mais comigo. Então, o Espírito Santo é tão lindo que ele declara pra gente, ele fala pra gente, sabe? Que, assim, de uma forma tão delicado, que fala, mas você vai com essa roupa? E aí? O que você arrumava, assim? Você foi trocando as suas roupas? Eu fui trocando devagar, aos poucos, sabe? Porque é difícil, né, Delma, trocar tudo de uma vez. Sim, não é fácil. E as pessoas também começam a indagar, a perguntar. Verdade. Agora virou crente mesmo? É mesmo. Agora virou crente, mudou até a roupa. E seu esposo? O que ele falava? Quando foi uns 6 meses até eu passar pelo encontro com Deus, né? Então, quando eu cheguei do encontro, ainda até eu passar pelo encontro, eu ainda, às vezes, falhava muito, sabe? Porque eu não estava ainda... Porque não é fácil caminhar junto com uma pessoa que ainda não quer
conhecer a Cristo, né? Então, eu vi muitas barreiras no decorrer desse tempo. E quando eu passei pelo encontro com Deus, quando eu cheguei do encontro, aí eu já falei com ele, olha, a partir de hoje eu não bebo mais, eu vou ser diferente. Aí ele falou assim, não, tudo bem. Ele aceitou. Ele aceitou, sabe? Mas quando eu saí para o encontro, não foi isso. Não foi muito bom. Não foi muito bom, sabe? Não foi muito bom. A atitude dele no início, sabe? Mas Deus, né? Tem Deus sua forma de trabalhar. Né? E Delma, e ele começou a ver essa diferença na forma que você se vestia? Como que era ele mesmo, sabe? Assim, ele como esposo, porque antes você tinha uma forma de se vestir, depois o Senhor começou a ministrar e tudo foi tomando outro rumo. E o Joaquim, qual que era a reação dele quando você começava a se vestir? Ele aceitou de primeira ou não? Como que foi essa experiência, assim? Olha, ele aceitou. Ele não ficou muito assustado, não, sabe? Ele aceitou, tranquilo, de boa, sabe? E a questão mesmo que ele mais pegou, assim, na nossa vida, sobre a minha mudança, né? Sobre eu ter conhecido Cristo e querer mudança, querer transformação, igual a gente fala de dentro para fora mesmo. Em questão foi mesmo as amizades, a bebida, né, que era Os constante, vínculos, né? sim, os vínculos de amizade, né, então foi muito difícil porque às vezes a pessoa não quer aceitar, às vezes ele queria que eu compartilhasse, que eu tivesse o tempo todo compartilhando com ele, né, compartilhando dos lugares que ele ia, eu já comecei a não, o Espírito Santo começou a me incomodar, sabe? Não me incomodar, a não deixar eu participar mais, sabe? Uhum. Dos lugares que a gente ia, sabe? Então, eu me lembro de uma vez que eu fui numa festa de quadrilha, sabe? E ali eu fui para um lugar, mas eu chorei tanto, sabe? De tristeza de estar ali naquele lugar. Eu não queria estar ali, sabe? Eu não queria, não, eu acho assim, eu não posso ficar nesse lugar. Esse lugar eu não pertence mais para mim. Esse lugar não é para mim mais. Mas como eu tinha que estar com ele, né? Até haver mudança nele, né? Nas minhas filhas, né? Até que as minhas filhas aceitaram bem. Entendi. E Delma, e hoje em dia, como a gente estava falando, né? Tá tudo como não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo. Como você, até mesmo como obreira da igreja, como você nos instrui, né? Às vezes até para as nova convertida, né, de mulheres, que nós temos muitas mulheres nova convertida, pessoas Sim. que tá assim como você lá no início, conhecendo a Cristo, até mesmo não entendendo muito o que é essa voz, né, que fica te orientando, te auxiliando. O que você diz para nós em relação a isso? Como lidar com essa situação de ouvir o Espírito Santo e não ouvir o que a moda lá fora dita, o que o mundo está lá fora pregando, né, para nós mulheres? Olha, às vezes a gente no início, quando a gente conhece a Cristo, é tudo novo, né? É tudo novo, a gente já quer trocar tudo, né? Quer trocar as vestimentas, igual eu parei de beber muito rápido, sabe? Porque eu penso que eu era alcoólatra, né? Mesmo? Então, sim, nós bebíamos muito e eu começava, a gente tem que pedir o Espírito Santo, porque a gente já tem uma pessoa para nos orientar, que é Jesus Cristo. Então, a gente já tem que pedir Jesus Cristo para nos mostrar, orar mesmo ao Senhor, mesmo que no início, né, a gente não sabe fazer uma oração, né, assim,
né, para pedir o Espírito Santo para ajudar, sabe, nas nossas dificuldades, né, porque a carne, né, grita para estar o tempo todo, né, acompanhando a moda do mundo, acompanhando as vestes do mundo, e é só o Espírito Santo mesmo para nos ajudar e nos convencer que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Porque se muitas das vezes a mulher soubesse, né, quão maravilhoso o corpo de uma mulher, né, com a vestimenta tampada, bem, né? Eu não vou dizer que, tipo assim, sai arrastando o tempo todo, sai arrastando. Isso não quer dizer santidade, não quer dizer que o Espírito Santo está, né? Porque isso é dentro da gente, porque quando a gente busca Jesus para dentro de nós, ele faz morar, ele vai para dentro de nós e começa a transformação de dentro para fora. Verdade. Então, aí nós não temos muita dificuldade em questão disso. Pode ser que no início a gente tenha dificuldade, né? Porque muitas as pessoas, né, começam a falar, a mostrar demais, sabe? O comportamento da gente, né? O testemunho da gente, verdade, né? E eu me lembro que muitas das vezes quando eu ia para o Canjica lá no sítio e a gente, né, tem bastante amigos lá, né, daquela época e ficava perguntando, sabe, mas como assim? Como que você conseguiu mudar desse jeito? Como que você se transformou assim de uma hora para outra? Como que você consegue se vestir? Como que você... às vezes eu ouço assim, nossa, como que você ficou bonita? Sabe? Isso sim é para a glória do Senhor, né? Sim. Como que você mudou? Assim, não é aquela Idelma mais... Sofrida, né? Sofrida, sim, triste, né? Uma pessoa que antes de conhecer a Cristo é de uma forma e depois é de outra forma. É um né? divisor de águas. Sim, né? É um divisor de águas nas nossas vidas. E eu posso dizer que, assim... é o Espírito Santo mesmo em nós, para nos transformar, porque para mim chegar até aqui não foi fácil, não é fácil para ninguém, né? Sim. E deixar tudo aquilo, romper barreiras às vezes com o cônjuge, que não é fácil, né? Porque já é difícil quando os dois tá seguindo junto, né, Idelma? Eu imagino quão desafiador, sim, né, deva ter sido para quantas orações, né, a mais, né, que você deve ter feito para hoje estar assim, né? O seu esposo, você, a sua família. Sim. Idelma, tem algo que você fazia antes e, assim, até hoje as pessoas falam, Idelma, mas você fazia isso antes? E as pessoas olham para você e falam, não acredito que a Idelma fazia isso? Tem. Então compartilha com a gente. Olha, muito... assim, sabe? Hoje eu paro para pensar, né? Quando mesmo eu ia para o Canjica, né? Para a estrada, né? Então, assim, muitas das vezes, né? Que eu não deixava ninguém ultrapassar, sabe? E quando começava a ultrapassar, nós batia racha mesmo, mas eu não deixava. Você batia racha? Sim, eu não deixava ultrapassar e eu tinha que sair na frente, eu não deixava. Então, mesmo dentro da cidade, olha como que é perigoso ali. Né? Sim, muito. Você fazer um racha dentro da cidade, você não aceitar que o seu próximo vai te passar. Você queria estar sempre lá na frente? Sim, eu fazia racha mesmo. Isso sabe, hoje eu penso, nossa, Jesus me salvou.
Jesus me livrou de tanta coisa. E Delma, ninguém deve acreditar, né? Quando você conta assim, é pelo Senhor, Sim, é né? pelo Senhor. E quando às vezes eu vejo, né, agora eu, né, em Cristo eu vejo as pessoas que a qual, né, a gente fez, né, tipo assim, né, às vezes eu nem conheço mais, mas às vezes tem umas pessoas que a gente conhece, aí eu fico com vergonha hoje. É assim, nossa. Então a Então, Idelma sabe, fazia eu racha. Idelma, eu fazia, costumo falar assim que fazia. é como você falou, né? Que a transformação, ela é algo que ela vem mesmo de dentro para fora, né? E você mesmo disse no início que você era vítima. Então, muitas das vezes até vítima do seu passado ou até vítima de você mesmo, né? Você se colocava de coitadinha. Sim, E com o passar dos tempos, né? Quando você conheceu ao Senhor, o Senhor veio transbordando em seu coração e eu acredito que esse sentimento você não tenha mais, né? Mas como foi vencer esse sentimento de dó? Né, como você falava que você se sentia muito coitadinha, muito sofrida. Como que foi o tratamento, o processo da Idelma com o Senhor nesse ponto, de dentro mesmo, dele mexer aonde era o seu ponto fraco? eu abri o coração realmente para o Senhor trabalhar. Quando eu ouvi falar que eu aceitei, então eu abri completamente o meu coração para o Senhor trabalhar e tirar tudo, toda raiz de amargura, toda tristeza, toda, às vezes, falta de perdão, falta de me perdoar mesmo, né? E de tudo aquilo, né, que me prendia, que me colocava para baixo. Né? Então, todas as vezes que eu era ministrada pelo Senhor, eu deixava a palavra entrar, sabe? Eu deixava fluir no meu coração, para trabalhar no meu interior, para que aquela sensação de falta de esperança, de vida, sabe? Que às vezes tudo aquilo que eu buscava, tudo aquilo, aquelas farra, bebidas, ia me preencher. Mas na realidade eu tinha um vazio muito grande. Então é que você falou, às vezes a gente procura em tantas outras coisas para preencher esse vazio que nós sentimos, que às vezes falta, e esse vazio só preenche é Jesus Cristo. Verdade, verdade. E ele tem o poder de fazer isso quando a gente deixa, Quando né, a gente Idelma? deixa, quando a gente deixa ele trabalhar, quando a gente quer, porque a primeira vez que eu ouvi, eu estava com muita sede. Eu queria muito mudar de vida. Eu queria muito ficar com a minha família transformada, sabe? Assim, é muito sofrido, sabe? Viver a vida de bebedices, como se diz, de farras, de festas, sabe? Todo fim de semana, né? O inimigo escravizando. Então, é muito triste. Então, eu queria mesmo, sabe? Então, por isso que realmente eu abri o coração para o Senhor para me ser transformada mesmo, Você sabe? sabia que a partir dali iria ser uma nova Idelma? Eu sabia que sim, que eu iria, às vezes, ter igual uma nova história, né? Não um testemunho mais, né? Eu iria Aham. ter um testemunho de vida diferente. Idelma, e como que foi suas filhas? Porque, né, você falou que são três? No início era duas. Era só duas, né? Aí Sim, depois que veio a terceira, a sim, Késia. Como que foi a reação delas? Porque antes ela conheceu a mãe dela de uma forma e depois que foi o encontro que você teve o seu divisor de águas e estava na faixa de adolescência, né, suas filhas. sim. Como que foi você explicar isso para elas? Ou assim, de imediato elas já gostaram da ideia de ter uma nova mãe?
né, frequentar lugares diferentes. Compartilha com nós esse momento. Sim, foi, elas aceitaram bem, porque elas estavam na adolescência, né, e já estava, eu penso que elas ficavam tristes, né, com tudo aquilo que estava acontecendo na nossa família, sabe? Então, elas aceitaram bem e no início também elas tinham muito interesse de conhecer a palavra de Deus, né? Então, elas aprovaram, sentiram bem, sabe? E como assim eu não conversava muito com elas nessa questão, então mais mesmo era o meu testemunho, Era o sabe? que você vivia dentro de Sim, casa. sim. Hoje elas falam assim, hoje elas me agradecem, mãe, muito obrigada por a senhora ter ouvido a voz do Senhor e ter nos ensinado o caminho a andar. Porque se nós estamos hoje onde nós estamos, é porque eu devo muito à senhora e a Deus. Porque a senhora venceu muitas barreiras, foi muita dificuldade. E elas falam que agradece por eu ter perseverado no caminho, né? E elas estão, né, junto, sabe? Então, isso é muito gratificante porque muitas pessoas daquela época que iriam no mesmo lugar que eu, no culto, na célula onde acontecia o culto, muitas pessoas iriam, mas elas desistiram. Pararam no meio do caminho, porque os maridos colocaram uma barreira, certo? E todos que iam parando. Então, tinha todas as vezes os cultos que tinha, hoje é PG, né? Uhum, pequeno grupo. Então, chegava a ser só 3 ou 4 pessoas, sabe? Então, elas aceitaram bem. Então, tudo começou através de uma célula, através de um pequeno grupo. Foi um pequeno grupo. E 3 pessoas. Bem pequeno, né? As meninas não participavam porque elas começaram a estudar à noite, né? Então, não dava para participar lá, né? Onde que era o PG. Uhum. Aí depois a gente já mudou para Nova Serrana e eu já vim congregar aqui. Na igreja. Nossa, dessa parte eu não conhecia, viu, Delma? Não conhecia? Não, que você foi fruto de pequeno grupo. Sim, foi lá naquela Sim. época. A primeira vez que eu ouvi o nome do pastor Darcy, o irmão Geraldo, ele falou assim, eu vou pedir o meu pastor, o pastor Darcy, para me abrir uma célula aqui. Aí, era no Canjica? Sim, no sítio no Canjica. Aí então o pequeno grupo começou lá, essa célula. Sim, começou lá. Ele começou, ele mesmo fazia tudo, sabe? Porque era só eu, a esposa dele e ele, né? E as minhas filhas iam quando podia, né? E depois, então era só vocês 3 no início, aí depois foi aparecendo mais pessoas. Não, só quando ia alguém aqui de Nova Serrana. Não iam, então no início eles iriam, mas só que quando teve essa dificuldade, sabe, de assim, a própria família não falar para não ir mais, eles foram desanimando, né? Entendi. Mas eu agradeço a Deus demais, porque Deus me ajudou tanto a prosseguir, sabe? Por mais que eu tinha luta e dificuldade, né? Mas o Senhor me ajudou. Você não olhava nem para a direita nem para a esquerda, você queria era mudança, você queria era esse... eu queria era mudança de vida. Era mudança de vida, transformação, sabe? Na minha casa, na minha família. Exemplo de perseverança, né, Delma? E olha, eu passei muito, muito, muito. Mas eu creio, assim, hoje eu vejo, Aline, que em todas as dificuldades e barreira que eu tive, o Senhor esteve comigo. Até eu me lembro de uma palavra do irmão Geraldo, quando eu ia, né, e o Joaquim não ficava muito bem. E ele falava, então vamos orar para ele, né, a gente orava. E aí eu lembro muito que ele falava assim, olha, irmã, o inimigo vai balançar a moita, mas você não corre.
Ele vai balançar a moita, mas você não corre. Mas sabe, irmã Aline, naquela época eu achava que era um mato de verdade, De verdade? sabe? Ah, porque lá era... Sim, eu achava, porque eu não tinha conhecimento ainda, né? Espiritualmente Espiritualmente era mesmo, era me surtar, né? Para me poder parar, para mim, né? Para me ficar com medo. E ele falava isso comigo. Isso eu lembro. Então, aí eu ficava pensando, não, ele falou que o inimigo pode até balançar a moita, mas eu não vou correr. E você ficava procurando qual que é o mato, qual mato que porque vai. eu tinha que ir embora, eu passava no meio Do para ir embora mato. para casa, sabe? Aham. Eu passava no meio do mato. E ficava procurando qual mato que vai mexer. Sim, e era à noite, né? Então eu ficava assim, não, ele vai balançar a moita, mas não é para mim correr. E na verdade era visitando lá, né, a sua casa. Sim. Mas é muito bom, né, Idelma? Como você mesmo disse, o Senhor, ele dá força para perseverar, Sim. né? Tanto na sua transformação, até mesmo em orar e buscar pelo seu esposo, né? Eu fico imaginando, como eu falei, andando com, né, dos dois já é muito difícil, né? O Senhor já tem que tá mesmo 24 horas ali com a gente, e aí quando é uma pessoa, mas eu falo que é através do testemunho de vida, né? É aquela mudança que é de dentro para fora que alcança todos que estão à nossa volta. Como que foi quando o seu esposo aceitou Jesus? Como assim? O momento, ele falou, eu quero isso. Como que foi essa escolha dele? Ou ele foi vindo aos poucos? Como que... Conta para nós esse, né, só esse pedacinho. Ele não aceitava que eu vinha de jeito nenhum. Então, era assim, era brigas constantes a respeito, né? De eu vir para a igreja e ele ir para um outro ambiente de bar, vamos se dizer assim, né? Sim. E às vezes bar eu nem sei aonde, né? Então, assim, eu vinha para a igreja, ele ia para bar, né? E ele conta que, assim, quando mesmo Jesus falou com ele, foi de quando uma vez ele saiu para algum lugar e bebeu muito, muito, sabe? E ele chegou em casa e no outro dia eu saía para trabalhar e a Kézia ficava com ele. E esse dia ele não conseguiu levantar para trabalhar porque ele ficou, né, de muito, muito ruim por causa da bebida. E a Kézia, como ela era assim, conseguia cuidar sozinha, tinha 6 anos, eu acho, 5 anos, eu acho, quando ela começou a ir para a escola, ele que levava para a escola. E ela chegou, tomou banho, né, trocou, colocou a mochilinha nas costas e ele ainda estava deitado, sabe? Ele conta, né, que isso foi foi quando ele pensou assim, não, eu preciso mudar de vida. Aí ele diz que despertou, sabe, nele, quando ela chegou perto dele e falou assim, papai, vamos? O senhor não vai me levar para a escola hoje, não? Sabe? E isso aí diz ele que deu um despertar nele, deu, sabe, aquele tranco assim que deu por dentro, sabe, de que ele precisava de mudança de vida. E Delma, como que ficou seu coração? Não, muito alegre. E assim, ainda demorou uns dias, né? Porque daí, assim, como se diz, foi um amigo dele, né, que convidou ele para estar participando do encontro com Deus, que ele aceitou. Ele vinha muito pouco ainda, mas ele aceitou a vir no encontro com Deus. Então o encontro foi o divisor de águas na vida dele também. Sim, foi o encontro que foi. E eu me lembro que a primeira coisa que ele me falou, assim, no domingo, né, quando chega, né, aquela alegria que ele foi lá, aceitou Jesus, para mim foi muito gratificante. Foi assim, a melhor coisa, sabe, que acontece na vida de uma pessoa, né, uma das melhores, né? Sim. E a primeira coisa que ele me falou, ele falou assim, eu não durmo mais no sofá. Ele falou?
Glória a Então, foi Deus. assim, a mudança, né? Jesus é o único que faz essa transformação na vida de uma pessoa. Verdade. E, Oidelma, algo que, né, com a sua conversa, a gente pode observar que a perseverança na oração é que faz com que o Senhor vai trabalhando, né? Você não veio para Cristo e quis forçar, né, nada. Você esperou o tempo dele, né, o momento Sim, dele com sabedoria. E isso é muito bom, é, né, da gente falar, porque quantas mulheres estão vivendo essa mesma situação que você sim, viveu, sim, né, sim. anteriormente, e já estamos chegando, né, no final da nossa entrevista, mas a gente não pode deixar, né, a gente finalizar Uhum. sem uma mensagem sua, né, assim, para você falar para quem está te ouvindo, é, perseverar, né? Ouvir a voz do Senhor, abrir o coração para essa mudança que ela é de dentro para fora. Fica à vontade, pode falar. O que que você Amém. falaria, né, para as pessoas nesse momento? Amém. Eu gostaria de deixar a respeito disso tudo que eu falei, é só no poder da oração, né? Que às vezes tem pessoas que estão conhecendo Jesus agora, que abre realmente o coração, deixa Deus trabalhar no mais profundo para ser transformado, para fazer mudança de vida. Eu creio que uma transformação de vida, ela começa de dentro para fora. É de dentro para fora mesmo que a gente começa a transformar a nossa mente, o nosso coração. Jesus, ele tem o poder de fazer isso nas nossas vidas. E é só Jesus que tem o poder. E, e deixa mesmo Jesus entrar no seu coração. Abre o seu coração assim de uma maneira que para ele dirigir a sua vida, para deixar ele conduzir a sua vida. A partir do momento que você conhece a Cristo, às vezes você pega uma chave para sair, né, uma chave de carro para sair e fala: Jesus, vem comigo. Vamos comigo, onde eu for, vamos comigo, entra comigo no carro, né? Onde eu for, Jesus vai abrindo caminhos para mim. Eu preciso de ir em tal lugar, Jesus, que o Senhor prepare este lugar. Quando eu chegar lá, já está tudo pronto, tudo preparado. Então, isso é só Jesus para fazer isso nas nossas vidas, deixar ser conduzida pelo Espírito Santo. Então, deixa mesmo Jesus trabalhar no seu coração, porque só Ele pode fazer essas coisas nas nossas vidas, porque o mundo não tem nada para oferecer para nós, né? E hoje a gente vê, né, o mundo como está, né? Pessoas tão jovens, né, tão perdidos na vida, tão, né, com problemas, vários tipos de problemas. Hoje o que está atrapalhando muito a humanidade é a ansiedade, a preocupação. Então, isso tudo, quando a gente entrega a vida para Cristo, a gente entrega tudo, corpo, alma e coração. Entrega tudo, que o Senhor cuida de todas as coisas, todas as nossas necessidades, tudo que nós precisamos. Ele é suficiente. Ele é o suficiente para nossas vidas. Amém. Verdade. Amém? Jesus é do tamanho do seu vazio, né? Às vezes a gente busca suprir o vazio que a gente está sentindo em outras coisas, mas entendemos que é a partir do nosso encontro com o Senhor, quando a gente deixa verdadeiramente Ele conduzir os nossos passos, é aonde o nosso vazio é preenchido, né? E Com Delma, quero certeza. agradecer pela presença, pelo testemunho edificante que você se propôs, né, a falar um pouco para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço a Deus, né? Em primeiro lugar a Deus, porque por essa oportunidade, né, de estar falando, né, do meu antes, né, e agora, né, que Verdade. só Jesus transforma.
né? Verdade. Eu que agradeço você, Aline, Obrigada. e eis-me aqui, se tiver uma outra oportunidade. Com certeza, teremos várias Eis-me aqui. oportunidades, né? Chegamos ao fim de mais um podcast. Você possa estar nos acompanhando através do canal do YouTube da Igreja Batista Cristo Vivo. E até a próxima!